Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar aqui falando sobre a avaliação de padrões e regras de associação no âmbito de mineração de padrões frequentes. No último vídeo nós falamos sobre formas de avaliação de regras e hoje vamos discutir a questão de avaliação de padrões. A ideia básica, como vocês vão ver, é utilizar as métricas da regra para avaliação dos padrões, no sentido de que nós vamos levar em consideração todas as regras que podem ser derivadas a partir de um padrão. Então nós temos aqui a questão do suporte, que é uma medida de padrão, e que nós já falamos a respeito dela, mas quando nós falamos do lift de um item 7 de tamanho K, o que nós temos aqui, ele é o que? Ele é o suporte do item 7 sobre o produto dos constituintes de cada um dos elementos que compõem aquele item 7. Nesse sentido, nós podemos também definir uma medida que é chamada de lift generalizado, que assume que nós temos Q partições de X, em termos de que nós temos conjuntos não vazios e disjuntos, e o lift generalizado de todas as partições, ele é o quê? Ele é um mínimo entre a probabilidade do conjunto como um todo ocorrer e de uma dessas partições, aqui o produtório de uma dessas partições ocorrer. Tá? Ou seja, ele é o menor valor de lift sobre todas as partições de X, nesse caso aqui. Tá? Isso é um conceito interessante, porque ele mostra como que, até certo ponto, as medidas podem sim levar em consideração uma certa explosão combinatória. A partir disso, nós podemos aqui ter várias medidas baseadas em regras, todas aquelas que nós utilizamos e definimos anteriormente, e seja θ alguma medida de avaliação de regra, nós vamos gerar todas as possíveis regras da forma x1 implica em x2 e x2 implica em x1, onde x1 e x2 são uma bipartição de x. Nós então calculamos a medida x para cada regra e usamos estatísticas de sumarização como média, máximo e mínimo para caracterizar. Então vamos supor que seja o θ aqui lift, nós podemos definir a média, o máximo e o mínimo dos valores de lift para x da seguinte forma, né? Ou seja, nós vamos pegar todos os valores, calcular os vários lifts e calcular a média, determinar o máximo, determinar o mínimo. Vamos dar uma olhada na prática como que isso funciona. Vamos supor que nós tenhamos aqui o item 7 PL2, PW2, C2. E nós temos aqui então o item 7, ele tem um suporte 44 e um suporte relativo 0.293. E aí nós temos todos os subconjuntos de PL2, PW2 e C2 com os suportes e suportes relativos. O lift, então, do X aqui nesse caso, ele é o suporte 0.293 e os suportes individuais de cada um dos elementos, que vai nos dar um lift aqui de 8.16. Ou seja, é uma bastante surpreendente que esses três elementos aqui eles ocorram de forma conjugada de acordo com esse lift que nós calculamos. Mas nós podemos ir além, né? Nós podemos calcular, considerar todas as regras que podem ser geradas a partir de x, e essas regras elas são geradas a partir das bipartições possíveis, são 3 bipartições. Para cada regra, nós vamos calcular o lift, o leverage e a confiança. E a partir disso, nós vamos usar aquelas métricas que mencionamos anteriormente. Por exemplo, vamos ver o average lift aqui, que ele vai, né, como o lift ele se repete, ele independe da direção da regra, então nós consideramos apenas 3 e nós temos um lift médio de 2.901, que parece bastante mais realista do que aquele valor de 8.16 que nós vimos. E nós, para fins da confiança, nós, ao invés de utilizarmos 3 valores, nós temos que usar todos os 6 valores, porque eles diferem dependendo do sentido, e chegamos numa confiança média de 0.925.
A partir desse momento, o item 7, PL2, PW2 C2, ele passa a ser avaliado de acordo com essas medidas e nós vamos entender em breve como isso pode ser utilizado. Bom, então vamos lá. A partir dos padrões, né, nós utilizando um suporte mínimo igual a 1, ou seja, eles têm que ocorrer pelo menos uma vez, e o tamanho do padrão é maior ou igual a 2, de forma que você possa gerar regras, nós chegamos a 306 conjuntos frequentes. Esses conjuntos frequentes eles estão representados aqui nesse diagrama, onde no eixo X nós temos o suporte relativo, no eixo Y nós temos o lift médio, determinado a partir das várias decomposições possíveis. Nós temos aqui 4 quadrantes definidos por essas duas retas pontilhadas, né? Então uma reta define aqueles conjuntos que têm um suporte mínimo de 10%, né? Ou seja, são conjuntos que têm uma frequência mínima, e a segunda reta ela vai focar naqueles conjuntos que têm um lift mínimo de 2,5. A partir disso, nós temos um conjunto muito menor de padrões que vamos parar e avaliar em profundidade. Notem que para esse tipo de métrica, o que nós queremos é exatamente aqueles padrões que são mais surpreendentes e ao mesmo tempo sejam mais frequentes, sejam mais relevantes. Um exemplo de tal padrão é o PL1, PW1, C1, que como nós vimos é uma das regras mais populares que ocorrem no contexto da base, e ela é um desses padrões aqui na ponta. Tá? Bom, um conjunto frequente X, e como nós já vimos, ele é maximal se todos os seus superconjuntos não são frequentes. Aqui nós vamos trazer uma estratégia de comparação de conjuntos baseado nos conjuntos maximais. Ou seja, aqui nós temos a definição de maximal e, dado uma coleção de conjuntos frequentes, nós vamos escolher para manter apenas aqueles maximais, especialmente aqueles que satisfaçam outras restrições, como medidas de lift ou leverage. Vamos lá. Utilizando os itens sets que possuem classe nele, que é o que a gente chama de itens sets específicos por classe, eles são em número de 37, vindos daquele gráfico anterior, onde o suporte é maior que 10% e o lift é maior que 2,5. A partir desses 37, nós selecionamos os maximais, onde nós temos 2 itens sets para C1, 1 item set para C2 e 2 itens sets para C3. Aqui nós temos o lift médio, em todos os casos, por definição, ele é bastante alto, mas uma novidade interessante é que nós vemos aqui uma estratégia de, caso seja necessário, nós fazermos uma caracterização baseada em mais de um padrão, e isso nos dá uma estratégia de fazê-lo. Nesse caso aqui, quando nós falamos da classe 1, por exemplo, nós temos que os termos essenciais são SL1, PL1 e PW1. E temos como alternativa SW2 ou SW3. Essa informação nos permite definir o que são os padrões mais interessantes e mais surpreendentes para a classe 1. Para a classe 2 temos apenas um, para a classe 3 nós temos 2 padrões que possuem diferenças significativas em termos de SL e SW, mas se repetem em termos de PL e PW. Ok? Bom, essa avaliação com esses itens sets de maior capacidade de sumarização, ela pode também ser feita olhando conjuntos fechados e geradores mínimos. Então, recordando, um conjunto é fechado se todos os seus superconjuntos têm estritamente menos suporte, ou seja, ele é o fechamento dos conjuntos em termos das transações onde ocorre, e um item set ele é um gerador mínimo se todos os seus subconjuntos têm estritamente um suporte maior, no sentido de que a classe de equivalência ela é determinada pelos geradores mínimos. Se um conjunto X não é um gerador mínimo, então isso implica que ele tem itens redundantes, e nós podemos encontrar algum subconjunto Y de X que pode ser substituído por um conjunto ainda menor W de Y sem que seja modificado o suporte de X. Ou seja,
existe um W, que é subconjunto de Y, de tal forma que o suporte de Y ele é igual ao suporte de X, ele é igual ao suporte de Y união com X removidos os itens de Y, que é igual ao suporte de W união o X removidos de Y. Nós podemos mostrar que todos os subconjuntos de um gerador mínimo devem ser também geradores mínimos. Vamos ver isso na prática. Nós temos então aqui o suporte de um item 7x, que ele é o suporte máximo entre todos os itens 7 fechados que contêm x, ou ele é o suporte mínimo entre todos os geradores mínimos que são subconjuntos de x. Vamos considerar o item 7AE, né? Que ele não é nem fechado e nem gerador mínimo. O suporte de AE ele vai ser o máximo entre os fechados que o contém, no caso ABE e ABDE, que é igual a 4, ou ele vai ser igual ao mínimo do suporte dos geradores que o contém, no caso A e E, que também é igual a 4. Essa lógica aqui, ela vai nos permitir, até certo ponto, não só derivar, né, o suporte, que isso já foi discutido em outro contexto, mas também analisar quais são os elementos fechados e geradores de interesse aqui para uma situação, para cada um dos conjuntos que se queira analisar. Bom, com isso nós concluímos essa análise da avaliação de padrões frequentes e nos próximos módulos nós vamos ver como trazer mais robustez para essa análise.